Já vimos aqui no canal que Judas é um personagem ficcional, ou seja, ele não existiu, e suas primeiras menções aparecem no Evangelho de Marcos, datado da década de 70. Agora, o que talvez você não saiba é que no intervalo curto de tempo, os cristãos que trabalharam com o mito de Judas produziram 3 distintos desfechos para Judas. Mortes completamente diferentes e que 2 delas, curiosamente, estão presentes no Novo Testamento, como vocês estão vendo aí no material projetado em tela. O terceiro advém de Papias, que é contemporâneo à produção de Atos dos Apóstolos. Vamos agora ler cada um deles para, em seguida, fazer uma breve análise. Morte 1. Mateus 27, 3-10. Então, vendo Judas, seu traidor, que ele foi condenado, arrependeu-se e devolveu as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e anciãos, dizendo: errei ao trair sangue inocente. Porém, eles disseram: o que tem isso a ver conosco e contigo? E atirando as moedas para dentro do templo, Judas saiu e enforcou-se. Porém, os sumos sacerdotes, pegando nas moedas, disseram: não é lícito atirar essas moedas para dentro do tesouro, visto que o seu preço de sangue. Depois de liberarem, compraram com as moedas o campo de oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por esse motivo, aquele campo se chama até hoje Campo de Sangue. E foi então que se cumpriu o que fora dito através de Jeremias, o profeta, ao dizer: e tomaram as 30 moedas de prata, preço do avaliado, a quem avaliaram alguns dentre os filhos de Israel, e deram-nas pelo campo de oleiro, tal como me ordenou o Senhor. Esse então é o primeiro relato, onde Judas acaba tirando a própria vida, se enforcando, e que, como a gente explorou aqui já no canal, essa morte estaria para se cumprir uma profecia do qual não se encontra no livro de Jeremias, tal como diz Mateus. Logo, nós estamos lidando com uma tradição inventada sobre a morte de Judas. Vamos agora ver o segundo relato, que também se encontra no Novo Testamento, mais especificamente em Atos 1, 15-20. Naqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos. O número das pessoas reunidas era de mais ou menos 120 e disse: irmãos, era preciso que se cumprisse a Escritura, em que, por boca de Davi, o Espírito Santo havia de antemão falado a respeito de Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era contado entre os nossos e recebera sua parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um terreno com salário de iniquidade, e caindo de cabeça para baixo, arrebentou pelo meio, derramando-se todas as suas entranhas. O fato foi tão conhecido de todos os habitantes de Jerusalém que esse terreno foi denominado na língua deles Acéldama, isto é, o campo de sangue. Pois está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e ainda outro receba o seu encargo. Esse segundo relato é bastante curioso, porque quem o narra é Pedro. E reparem, aqui Pedro diz que Judas não se arrependeu. Ele pegou o dinheiro e tocou a vida dele, mas acabou falecendo por conta de um acidente. Um outro detalhe que em Lucas, Atos, nós já temos também uma mudança de profecia, que teria sido dita agora não por Jeremias, mas por Davi. Bem, vamos agora ver o último relato da morte, ou melhor, a terceira morte de Judas. Está em Oráculos do Senhor 4, 2-3. Mas Judas andou neste mundo como um grande modelo de impiedade.
Ele ficou tão inchado na carne que não conseguia passar por um lugar que fosse largo o suficiente para uma carroça facilmente transitar. Nem mesmo sua cabeça inchada cabia. Dizem que suas pálpebras incharam tanto que ele não conseguia ver a luz e um médico não podia ver seus olhos, mesmo com um dispositivo óptico, tão profundamente afundados que estavam na carne ao redor. Seus órgãos genitais tornaram-se mais repugnantes e maiores do que qualquer um, simplesmente aliviando-se para sua vergonha desenfreada. Ele emitiu pus e vermes que fluíram por todo o seu corpo. E dizem que depois de ter sofrido inúmeros tormentos e desuniões, morreu em sua própria terra. E essa terra tem estado, até agora, desolada e desabitada por causa do mau cheiro. De fato, até hoje ninguém pode passar por aquele lugar sem tapar o nariz. Este foi o grande derramamento que ele fez de sua carne no chão. Aqui também não temos um Judas arrependido, mas um Judas que também toca a sua vida e que acaba falecendo por o corpo começar a inchar e ficar podre de vermes e outras infecções. Ora, então igualmente um relato distinto e produzido paralelamente ao relato de Atos dos Apóstolos. Agora, o dado interessante de se estudar de forma comparativa essas três mortes de Judas, essas diferentes mortes de um mesmo personagem, é perceber que ela tem um sentido sempre de corroborar para reforçar a ideia de que Jesus é esse Messias ou esse processo de divinização desse personagem. Então, o que reforça ainda mais a ideia de que Judas, de fato, não é um personagem histórico, porque desde as suas primeiras aparições até mesmo as suas mortes são moldadas de forma a respaldar a ideia de que a figura e episódios da vida de Jesus e quem tem em torno dele atuam como tradições inventadas para reforçar esse processo de divinização de Jesus. Mais claramente, vou chamar a atenção para vocês de uma outra tabela que eu produzi. Hoje tem bastante tabela nesse vídeo. Olhem aí, a gente consegue perceber que os relatos da morte de Judas presentes em Mateus, Atos e Papias têm o intuito de remeter ao leitor / ouvinte a algumas narrativas já conhecidas por esse leitor, que certamente conhece ou de ler ou de ouvir a Septuaginta, ou seja, essa versão em grego da Bíblia hebraica. Por exemplo, Mateus, a comunidade de Mateus, quando narra a morte de Judas, está muito preocupada em fazer uma correspondência com 2 Samuel 17:23, aonde a gente percebe que a morte de Judas tem paralelos com o personagem Aquitofel. Já Atos dos Apóstolos se volta para uma outra narrativa, onde a gente vê claros paralelos com Sabedoria 4:17-19. E por fim, Papias, com a morte de Antíoco IV, que você vai encontrar em 1 Macabeus 9:1-17. Assim sendo, a gente pode dizer que cada versão da morte de Judas atendeu aos interesses teológicos da comunidade que produziu essa narrativa. Assim sendo, quando nós falamos de Judas, primeiro nós devemos lembrar que ele é um personagem ficcional porque só aparece a partir dos anos 70. E segundo, que a recepção desse personagem inventado vai ser adaptado às demandas teológicas da comunidade que trabalha com Judas.
criando assim diferentes Judas, cada um com uma morte, com um sentido de morte diferente, mas que tem o mesmo fim. Reforçar a ideia de um Jesus que é o Messias, que está em processo de divinização, e também já ir aí produzindo o quê? Fronteiras entre o ambiente judaico e o ambiente cristão. Por fim, a gente precisa perceber que esses três relatos, embora sejam produzidos de forma independentes, e a gente consegue encontrar isso muito bem preservado dentro do chamado Novo Testamento, não significa dizer que não existiram esforços em produzir uma única narrativa aonde há um processo de transformar essas três em uma. Alguns exemplos disso advêm de Atos de Teofilato, datado ali por volta do século XII, XIII, e também nós encontramos uma versão harmonizada desses três relatos ali por volta do século XVI, XVII. Isso significa dizer que os três relatos, as três versões da morte de Judas, sobreviveram nos escritos e nos imaginários desses cristãos ao longo do período medieval e adentrando a modernidade. Ainda que hoje, no século XXI, a narrativa vencedora tenha sido a narrativa mateana. Mas o fato de a gente encontrar a sobrevivência e a tentativa de harmonização desses três relatos significa que cristãos, ao longo do século, sempre entenderam que esses relatos foram relatos produzidos de forma independente e que uma solução precisava ser dada, ou seja, transformar três em um. Galera, era isso. Não se esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e até a próxima!